dando continuidade ao Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos, agora nós vamos começar a aprofundar um pouco mais em cada ponto específico do programa. A gente falou um geralzão e agora a gente começa a aprofundar um pouco mais. Bom, primeiro um objetivo geral, isso aqui é importante o aluno estar ciente do que se trata, para que existe, e então a gente começa por aí. O objetivo dele é o fortalecimento do complexo agropecuário dos equídeos, por meio de ações de vigilância e defesa sanitária animal. Isso aí é um objetivo global do PNSE. A estratégia adotada, ou seja, no que o programa se baseia para conseguir os objetivos que ele almeja? Bom, é prevenir, diagnosticar, controlar e erradicar doenças que possam causar danos aos equídeos e à equidicultura de um modo geral. E aí eu saliento um ponto que é interessante. Nós vimos agora há pouco que o programa ele possui 5 legislações principais. Dessas eu destaquei 4 delas, 3 que eu considerei mais importantes e uma quarta que vai alterar uma delas. E aí eu chamei atenção para o seguinte, a primeira legislação que nós vimos foi a IN 17. E o que é a característica dela? A IN 17 é a que realmente foi implementar o programa. No entanto, na IN 17, em momento algum é definida qual a doença ou quais as doenças que são foco do programa, que o programa tem o objetivo de controlar, prevenir ou erradicar. Então, assim, a IN 17, a primeira legislação, ela simplesmente vem instituir o programa. Depois, em outras instruções normativas, é que se definiu quais são as doenças que realmente são foco do Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos. Tá? Isso aí eu chamo essa atenção porque é uma diferença com relação a alguns outros programas. Existem programas de sanidade do Ministério da Agricultura que na própria legislação de implantação do programa já se define qual é a doença-alvo daquele programa. É uma pequena diferença com relação ao Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos. Tá? É só chamando atenção para esse detalhe, e isso pode ajudar a facilitar a memorização. Ó, tem essa questão aí, isso aí ajuda. Certo? Continuando. Então, nós vimos a estratégia, ou seja, no que o programa se baseia, e aqui a gente destaca as atividades. O que é feito no Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos? Tem a parte de educação sanitária, isso é muito comum, não apenas em âmbito federal, mas também em âmbito municipal e estadual, que é a divulgação através de cartilhas, do que é a doença, o que a doença pode provocar. Um ponto interessante com relação à educação sanitária é chamar a atenção da sociedade para facilitar no conhecimento da doença. Então, se o seu equídeo, o seu equino, ele apresentar tais sintomas, isso pode ser indício de anemia infecciosa equina. Esse é o objetivo dessa ação de educação sanitária. Além disso, estudos epidemiológicos, isso aqui é importantíssimo. Nós vamos ver que especificamente no Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos, isso aqui tem uma importância muito grande. E basicamente o que quer dizer isso aqui? Dentro do estudo epidemiológico, uma das informações que pode ser levantada é a prevalência e a incidência dessa doença nas diferentes regiões do Brasil. E a gente vai ver que no caso específico da anemia infecciosa equina, já chama atenção aqui no caso da anemia infecciosa equina, existe uma discrepância muito grande ao longo do território brasileiro com relação à prevalência e incidência da doença. E essa discrepância, ela acaba gerando diferenças na forma de atuação do serviço oficial em cima dela. E isso assim, é interessante, nós vamos ver mais para frente, que aí tudo isso consta da legislação. E aí, quando o aluno está lá estudando a legislação, às vezes ele lê aquele ponto lá e fala assim, mas por quê? O que tem a ver? Isso aqui é diferente. E aí, baseado no que foi resultado de um estudo epidemiológico, ele sabendo o que foi resultado desse estudo, ele vai entender a legislação. E isso facilita muito para ele, tanto na hora de estudar, quanto na hora de fazer a prova. Nós vamos chamar atenção para esse detalhe mais para frente. Controle do trânsito, isso aqui é importantíssimo. Não adianta nada. Eu sei qual que é exatamente a prevalência e a incidência da doença nos diferentes territórios do país. Então, vamos imaginar que numa determinada região a incidência e prevalência é maior do que em outra. Se você não tiver um controle eficiente de trânsito de animais, você pode estar transportando animal positivo por um local onde não há animais positivos. E aí você não tem controle de doença. Então, esse aqui é um ponto
importante do Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos. Fiscalização, sem isso aqui não existe Programa Nacional de Sanidade, e é o ponto, um dos principais pontos do auditor fiscal federal agropecuário, tanto do fiscal do Ministério, quanto boa parte da mão de obra dos estados e municípios atua nesse ponto, em diversos ramos de ação. Então, já voltando aqui, controle do trânsito. Para você controlar o trânsito, você tem que ter uma pessoa fazendo essa ação. Normalmente é um fiscal ou um auditor fiscal federal agropecuário. Então, assim, as coisas elas vão se linkando, elas vão se ligando. E é importante o entendimento disso para a gente ter um entendimento global e depois, quando for estudar a legislação específica, a gente vai ter mais facilidade do que consta ali daquele conteúdo da legislação, porque a gente entendeu esse global aqui. Outra atividade que está no PNSE é certificação sanitária e intervenção imediata quando da suspeita ou ocorrência da doença. E aí, vou chamar a atenção o seguinte, certificação sanitária. Nós vamos entrar com mais detalhe, mas eu já chamei a atenção, por exemplo, que é um ponto diferente entre as duas doenças. Na anemia infecciosa equina, nós temos as propriedades controladas. No mormo, existem as propriedades monitoradas. E aí, o que é que vem a ser essa certificação sanitária? Uma propriedade controlada para anemia infecciosa equina, se ela teve essa denominação, é porque ela recebeu uma certificação do órgão oficial de que ela é uma propriedade monitorada ou controlada. Então, esse aqui é um dos pontos de atuação do programa. Nós vamos ver com mais detalhe. E aqui, intervenção imediata quando da suspeita ou da real ocorrência da doença. É ponto primordial do programa. Tem diferenças importantes com relação à anemia infecciosa equina e mormo. Nós vamos chamar atenção para essas diferenças. E aqui, mais uma vez, é um dos pontos principais de atuação do auditor fiscal federal agropecuário. Teve caso de mormo ou de anemia infecciosa equina na propriedade tal ou na região X. Quem vai lá atuar é o auditor fiscal federal agropecuário. Então aqui, todo o Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos, dentre as estratégias e atividades que ele desenvolve, o auditor fiscal ou fiscal de um dos estados ou de um município, que seja um município, ele está diretamente ligado a todas essas ações. Tá? Então é importante o aluno estar ciente, porque eu já escutei e eu já vi casos de pessoas que entram num órgão, ou seja no municipal, no estadual, até mesmo no federal, muitas vezes ele não tem ciência nem do que ele vai fazer lá, ele não sabe nem do que é, para que ele está lá. E o aluno tem que estar ciente disso, até porque isso pode ser cobrado em prova. Então tem que ficar bem atento a esse detalhe aí. Uma questão de concurso. Ao longo do material a gente vai ver, tem diversas questões, são questões reais de concurso que realmente ocorreram, e aqui é uma específica do Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos. Vamos lá. O PNSE tem, dentre seus vários objetivos, realizar vigilância epidemiológica e sanitária das principais doenças dos equídeos, cujo controle e erradicação estão normatizados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Na atualidade, o PNSE, MAPA, tem legislação específica para... Bom, aí o aluno dá um pause no vídeo, que eu já vou dar a resposta. Bom, resposta, letra D. Anemia infecciosa equina e mormo. Para a gente que está aqui acompanhando e acabamos de ler o conteúdo, é bem simples, está fresco na memória, é fácil de lembrar. Agora, muitas vezes, o aluno ele comete o que eu considero até um erro, ele estuda o conteúdo uma única vez e fica sem relembrar esse conteúdo durante muito tempo. E antes da prova, às vezes, ele não relembra esse conteúdo. Quem comete esse erro, muitas das vezes, acaba não lembrando. Até porque o conteúdo da prova, como uma prova do Ministério da Agricultura, ele é gigantesco. Então, se o aluno, o estudante, ele passa o olho na legislação ou no conteúdo uma vez, às vezes até mesmo só 2 vezes, sem depois memorizar, e principalmente através de exercício, muitas das vezes ele acaba esquecendo o conteúdo. Então, nós que estamos fazendo aqui agora é simples, é fácil. O PNSE, anemia infecciosa equina e mormo. Mas isso aqui, se você ficar aí 6 meses ou mais tempo sem
relembrar, às vezes a gente esquece. E aí eu volto a salientar aquilo que eu já falei. O PNSE, basicamente, são 5 legislações, eu chamei a atenção para 3 e mais uma. Dessas 3, a primeira delas, que foi a IN17, ela simplesmente instituiu o Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos. Essa legislação inicial, que é a IN17, ela não especificou nada com relação às doenças que são alvo do programa. Essas doenças, elas vieram em instruções normativas posteriores. E isso é uma diferença do PNSE com relação a alguns outros programas, tá? Só para relembrar, porque isso facilita na memorização. Agora nós vamos falar especificamente da anemia infecciosa equina. Nós já falamos uma série de detalhes com relação à doença, quando a gente ainda falava do resumão do cronograma. Agora nós vamos falar detalhadamente da doença. E aí eu chamo a atenção para o seguinte: um concurso como o do Ministério da Agricultura ou qualquer outro concurso nessa área, que são muito parecidos, é importante o aluno ter conhecimento, eu já citei isso, não apenas da legislação, mas ele tem que ter um conhecimento global e ele tem que ter um conhecimento específico também. Nada ligado à legislação, mas um conhecimento específico do curso de medicina veterinária, porque isso é cobrado. Então, assim, é importante a gente ter aquela visão geral, é importante ter conhecimento de todas as doenças, que é alvo do curso de medicina veterinária, e aí é importante a gente ter conhecimento depois da legislação. Quando a gente fecha tudo isso, o entendimento facilita, o estudo fica muito mais fácil e a chance de ser aprovado no concurso aumenta bastante. Então agora nós vamos falar anemia infecciosa equina, que é a primeira doença alvo do Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos. E aí vale a pena o aluno tomar nota e deixar anotadinho lá para ele lembrar os pontos divergentes, os pontos que divergem entre anemia infecciosa equina e mormo. Porque como o conteúdo é muito grande, e depois de um certo tempo que a gente estudou, a gente vai lembrar assim, o PNSE, anemia infecciosa equina, mormo. Só que é um programa só. E aí, se a gente não deixar bem anotadinho, não tiver bem memorizado essas diferenças, a gente pode acabar misturando as coisas. E aí vai errar na hora da prova. Detalhando agora com relação à doença, nós vamos falar bastante de caracterização do agente. Um pouquinho antes eu vou chamar a atenção para alguns detalhes, até para facilitar a memorização, porque são detalhes importantes. E aí nós vamos entrar especificamente na caracterização do agente. Então vamos lá. Anemia infecciosa equina. Sinonímia, ou seja, outros possíveis nomes para a doença. Febre dos pântanos, AIDS dos equinos. Aí eu chamo a atenção para um detalhe. Então tá aqui, AIDS dos equinos. Bom, se a doença também tem esse nome, gente, a gente pode provavelmente fazer alguma correlação com a AIDS humana. E aí, a hora que a gente aprofundar na doença, nós vamos ver que em diversos pontos a anemia infecciosa equina, ela tem características similares à AIDS humana. E isso tudo facilita na memorização. Na hora da prova, na hora da pressa, se o aluno conseguir lembrar desse detalhe, às vezes ele está fazendo uma questão onde ele não tem ideia da resposta. Mas se ele lembra desse detalhe, às vezes ele não sabe com relação à anemia infecciosa equina, mas sabe com relação à AIDS humana. Aí ele falou assim, eu lembro que a anemia infecciosa equina também pode ser chamada de AIDS humana, de AIDS dos equinos. Bom, então talvez a resposta, e aí ele consegue acertar a questão. Tudo isso é importante, são detalhes que na hora da prova fazem toda a diferença. Outro ponto importante, nós vamos ver aqui, febre dos pântanos, até já me adiantando um pouco. Febre dos pântanos. Eu falei aqui um pouco antes, se a gente lembrar um dos pontos de atuação do Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos e que é ponto de atuação do Auditor Fiscal Federal Agropecuário, são os levantamentos epidemiológicos, são os estudos epidemiológicos. Aí eu chamo a atenção para o seguinte, a anemia infecciosa equina, ela é uma doença que ocorre, nós vamos ver, ela até aqui já consta no material, é uma doença cosmopolita, ela ocorre no mundo todo e em todo o território nacional. No entanto, no Brasil, existem algumas regiões onde a ocorrência, a incidência dela é maior. Por exemplo, o Pantanal, a região do Pantanal. Inclusive, isso aí é um dos detalhes da legislação, especificamente por causa disso. Bom, febre dos pântanos. No Pantanal talvez tenha alguma coisa diferente.
tem que ir linkando uma coisa na outra. E aí, a hora que a gente entrar na legislação mesmo, nós vamos ver que, por causa disso aqui, ó, vai facilitar muito o entendimento lá na frente. Não apenas da legislação, mas das formas de transmissão, está tudo relacionado. Então, a gente tem que ficar ligado nesse detalhe aí também. Já falei, é uma doença de ocorrência mundial, ocorre no mundo todo, doença cosmopolita, então o aluno ele tem que estar sabendo dos termos. Não adianta nada ele saber que é uma doença de ocorrência mundial. Às vezes ele não sabe o que é cosmopolita. Chega lá na prova e lê doença cosmopolita. Não sei o que é. Tem que saber os termos e o significado de cada um deles. E é uma doença de notificação obrigatória para OIE. Aí, às vezes, o aluno fala assim, Organização Internacional de Epizootias. Não, isso não existe mais, não. Hoje, isso aqui significa Organização Mundial de Saúde Animal. O aluno tem que estar ciente disso, gente. São detalhes, eu estou chamando atenção para coisas que não são específicas do conteúdo, não. Mas na hora da prova, fazem diferença. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, anemia infecciosa equina é uma doença viral, é uma doença causada por um vírus, tá? Esse é o primeiro item que você tem que marcar lá, é um vírus. Detalhe desse vírus, é um vírus da família Retrovirídea, é um lentivírus. Lentivírus, olha que nome interessante. Lentivírus pode estar relacionado com lentidão. Quando eu estudei, eu me apegava a esses detalhes. Às vezes eu não lembrava o que era um lentivírus, as características de um lentivírus, mas são palavras até parecidas. E isso faz diferença. Então, por exemplo, no caso específico do vírus da anemia infecciosa equina, ele é um lentivírus. Isso quer dizer o quê? É um vírus cujo período de incubação normalmente é longo. Aí o aluno falou assim, período de incubação longo. Já ligou uma coisa na outra. É um lentivírus, o período de incubação longo. Só que ele tem que saber o que é período de incubação. Às vezes, lá na prova, não vem falando período de incubação, vem com outros termos. O que é período de incubação? Só para a gente relembrar. O período de incubação é aquele período, aquele intervalo de tempo que vai do momento em que o equino ou o equídeo teve o contato com o agente até o surgimento dos primeiros sintomas. Isso é que é período de incubação. No caso da anemia infecciosa equina, esse período ele é lento, ele é longo. É um lentivírus, tá? Facilita na memorização. Bom, vamos lá. Ele é um vírus RNA fita simples, é um detalhe. Isso aí muitas vezes não é cobrado, mas é o tipo da questão que, quando cai num concurso, 99% dos candidatos não sabem. Se você, candidato, souber e acertar, você já está 1 ponto na frente dos demais. Então, assim, às vezes o aluno ele lê, isso aqui não vai ser cobrado, RNA fita simples? Não sei, se for cobrado, você já tem um adicional com relação aos demais. Então, aqui até na ilustração a gente vê, ó, aqui a fita de RNA, detalhe, RNA fita simples, diploide. Está vendo aqui que é duplo, ó, RNA fita simples, 2 fitas iguais. Outra coisa, gravura, vídeo, tudo isso facilita na memorização, tá? Então é importante o aluno ler o conteúdo, enxergou, é muito mais fácil a gente memorizar um desenho do que memorizar material escrito, tá? Então, por isso que é importante ter esse tipo de conteúdo e chamar atenção para isso aqui. Então vamos lá, RNA fita simples, diploide, é um vírus envelopado. E aí a gente chama atenção para o desenho, tá aqui, ó. A estrutura em cinza é o envelope do vírus e volta a chamar atenção, um detalhe que eu quero chamar atenção é um envelope lipídico. Isso quer dizer o quê? É um envoltório de gordura. E aí depois nós vamos ver que com relação a medidas a serem adotadas num possível foco, tem relação com isso aqui, ó. Então, é aquilo que eu disse. O conteúdo está todo linkado, ele está todo ligado. Aí o aluno fala assim, isso não é importante, isso é um detalhe, nunca vai ser cobrado. Pode não ser cobrado dessa forma, mas na hora da prova, pode ser cobrado de um jeito diferente, que só de você ter lido e ter conhecimento disso aqui, você consegue matar a questão. E aí é aquela questão que te faz passar e elimina 99%, porque quase ninguém estuda isso, tá? Então, chamando atenção, sempre ligado no desenho, porque é muito mais fácil memorizar uma figura do que material escrito.
voltando, ó. RNA, fita simples, diploide. Tá aqui, ó. 2 fitas iguais, diploide. Envelope lipídico. Particularidades da replicação. Transcrição reversa, por transcriptase reversa. Tá vendo essa bolinha colorida aqui, ó? É a transcriptase reversa. Memoriza na figura que não vai mais esquecer detalhamento do vírus. É o agente causador da anemia infecciosa equina, tá? Então, ó, a gente tem que ir memorizando por etapas. Primeira coisa, a anemia infecciosa equina é bactéria, é vírus, é protozoário? Vírus. Aí nós vamos para o detalhamento. É um retrovírus, lentivírus. Ah, lentivírus. Nós já fizemos uma correlação. Lentivírus pode estar relacionado com algo lento. Ah, lento. Período de incubação longo. É lento, é demorado. O que é período de incubação? É aquele intervalo que vai do contato com o agente até o surgimento dos sintomas. No caso da anemia, ele tende a ser lento, tá? Isso aí é outro detalhe. Não obrigatoriamente esse período de incubação ele tem que ser longo, mas de um modo geral ele é longo. Lógico que há variações e nós vamos ver. RNA, fita simples, já vimos no desenho, diploide, 2 fitas iguais, vírus envelopado, envelope lipídico, ou seja, de gordura, particularidade de replicação, transcriptase reversa. Memoriza esses nomes olhando no desenho. O que mais que a gente tem aqui? Continuando a falar especificamente do vírus da anemia infecciosa equina. Esse desenho aqui, ele lembra o desenho anterior. São um pouco diferentes, mas a estrutura basicamente é a mesma. E aí eu chamo a atenção com relação àquele envelope lipídico que eu falei. Vocês lembram que eu falei? É um vírus envelopado, ele tem um envoltório lipídico. Aí tem um detalhe aqui, ó. Esse vírus, ele é sensível a algumas coisas. Ele é sensível ao calor, ele é sensível a detergentes, ele é sensível ao formaldeído. Por que vocês acham que ele é sensível a esses agentes? Exatamente em virtude da característica do envoltório que ele tem. O vírus da anemia infecciosa equina, ele é um vírus que no ambiente ele é relativamente resistente. Isso é importante ser entendido. É um vírus que no ambiente ele é resistente, exatamente porque ele tem um envoltório. Agora, o envoltório dele é lipídico. O fato de ser lipídico torna esse envoltório sensível a algumas coisas. Gordura, detergente. É simples fazer a correlação, não é? E facilita muito na memorização. Aí, às vezes na prova, pode vir lá, dentre as opções abaixo, qual delas pode ser considerada uma forma de controle do vírus da anemia infecciosa equina. Aí vem lá frio, vem lá radiação solar, vem lá uma série de medidas. Detergente. Às vezes o aluno não estudou isso, ele não estudou quais são as medidas de controle do vírus, as medidas de se evitar o vírus. Agora, se ele lembrar que ele tem um envoltório lipídico, se ele viu o detergente na prova, ele fala assim, gente, mas eu acho que pode ter relação. Aí ele acerta a questão. Então, eu chamo a atenção mais uma vez para o conhecimento global. É lógico que tem que saber da legislação, tem que conhecer detalhes da legislação. Mas antes disso, é importante ter o conhecimento global. Você mata muita questão com um detalhezinho desse tipo. E é um vírus resistente à luz ultravioleta. Então, eu já chamei a atenção. Ele é um vírus resistente no ambiente, mas é sensível a esses agentes aqui. Lembrando, ele é resistente no ambiente exatamente por causa do envoltório que ele possui. No entanto, por ser um envoltório lipídico, ele é sensível a esses agentes. Bom, o bloco ele termina aqui, continue estudando e a gente retorna agora mesmo.